Kátia, tem a ver também, trabalhando a vida da Cibele, né? O seu testemunho, sua palavra, e também tem a ver com a pregação que a gente vai explanar aqui, que o Senhor nos deu. O tema é: seja o inesperado do qual ninguém espera. Muitas vezes não esperam nada de nós, mas o Senhor nos enche, nos capacita e nos envia. Mesmo quando estamos fracos, neles somos fortes. Mesmo quando estamos desanimados, a alegria do Senhor é a nossa força. E Ele nos faz brotar, né, rios de água viva na vida dos outros, porque Ele nos capacita e a gente precisa se dispor. Amém? Amém. Então, hoje nós vamos falar isso, seja algo inesperado, né? Que Deus possa nos usar de uma forma inesperada. Para isso nós vamos ler em 1 Reis, capítulo 18, um texto super conhecido. Como o texto é muito conhecido, então eu vou falando e já vou explanando. Amém? A revelação que o Senhor me deu, que aí já facilita bastante. Então, 1 Reis 18, eu vou ler na versão NVT, que eu gosto, porque eu creio que a NVT ela tem uma tradução muito fiel ao hebraico. E eu tenho estudado muito sobre hebraico e eu vejo que essa é uma das versões que mais se aproxima do contexto, amém? Então diz assim a palavra do Senhor. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Samaria, lembrando, capital do reino do norte. Os reinos estavam divididos aqui: reino do norte, reino do sul, em Judá. Samaria era a capital do reino do norte, o qual o rei era rei Acabe e Jezabel. Acabe mandou chamar Obadias. Diga, Obadias. Obadias. O administrador do palácio. Guarde bem. Obadias, o administrador do palácio. Obadias temia profundamente o Senhor. O que tinha Obadias? Ele temia profundamente o Senhor. Veja que interessante, né? O versículo diz: Acabe mandou chamar Obadias. A referência é que ele é o administrador do palácio, mordomo, portanto, homem de confiança do rei Acabe. E esse homem de confiança do rei Acabe, iníquo, porque o iníquo, ele não obedece leis. O iníquo, por isso que nós cantamos que Deus odeia a iniquidade, porque o iníquo é aquele que não se submete às leis, a nenhuma lei, muito menos a lei de Deus. Então a iniquidade é aquele que não obedece, é aquele que não se subjuga a nenhuma lei, quanto mais as pessoas. E aí diz assim, que esse administrador do rei Acabe, mau, perverso, idólatra, esse administrador temia profundamente ao Senhor. Então, duas características: administrador e temente a Deus. Certa vez, quando Jezabel havia tentado matar todos os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 deles em 2 cavernas, colocou 50 em cada caverna e forneceu alimento e água para eles. Em algumas traduções vocês vão ver que fala forneceu pão e água. Mas o mais importante é que você grave que Obadias forneceu alimento e água para esses profetas do Senhor, que Obadias escondeu em cavernas, porque Jezabel
mandado matar os profetas do Senhor. Acabe dizia a Obadias: precisamos ir a todas as fontes e vales na terra. Quem sabe encontraremos pasto suficiente para salvar pelo menos alguns dos meus cavalos e mulas. Então dividiram o território entre si. Acabe foi para um lado, Obadias foi para outro lado. E enquanto Obadias caminhava, viu de repente Elias vindo em sua direção. Veja que interessante. Havia fome em Samaria, havia uma seca gigantesca e o rei estava preocupado com os cavalos e mulas. O rei estava preocupado muito mais com os seus animais, para o seu conforto, para se houvesse guerra ele pudesse fugir. Então o rei Acabe é este homem egocêntrico, egoísta, preocupado somente com o seu conforto e não com o seu povo, pois a posição de um rei, de um líder, é cuidar do seu povo, alimentar o seu povo. E ele se preocupava somente com ele. Então Obadias foi procurar pasto para os cavalos do rei. Obadias obedeceu. Obadias obedecia. E então ele viu de repente Elias vindo em sua direção. Ao reconhecê-lo, Obadias curvou-se diante dele com o rosto no chão. É o Senhor mesmo, meu senhor Elias? Perguntou. Sim, sou eu, respondeu Elias. Agora vá e diga ao rei: Elias está aqui. Obadias, porém, prostrou e disse: que mal lhe fiz para que me vi para morrer nas mãos de Acabe? Pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus, o rei o procurou em todas as nações, em reinos da terra, de uma extremidade à outra. Preste atenção. Obadias era um homem que temia Deus, mas não era um homem covarde, pois ele escondeu 100 profetas de Jezabel e de Acabe nas cavernas. Alimentou durante muito tempo esses profetas. Mas ele temia, porque ele disse assim, e essa frase é uma frase tão marcante na Bíblia, que Elias fala também: pois tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Você precisa ter essa frase no seu coração. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus. Porque é certo que ele vive. Jesus vive. Porque como fizeram a pergunta: quem é Deus? O que Deus pode fazer para me ajudar? O Senhor vive e é poderoso, e Ele governa, Ele é rei, e Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele vive. Não é um Deus morto, não é uma estátua, não é uma imagem que tem olhos e não vê, que tem ouvidos e não ouve, que tem pernas e não anda. É um Deus que vive e vive em nós. E essa frase é certo, certo, eu tenho certeza, isso precisa ser certeza no seu coração, que Deus vive em você. Ele está aqui. Há uma unção diferente hoje. Ele está aqui. Ele conhece você. Ele conhece desde o ventre, Ele conhece a quem Ele criou para a glória dele. Você. O rei, Obadias estava dizendo, o procurou em todas as nações e reinos da terra, de uma extremidade à outra. Quando Elias disse: não vai chover mais, né? Ele trabalhava no Instituto Meteorológico Americano, e ele disse: olha, não vai vir chuva durante 3 anos, que o Senhor falou para ele. Jezabel mandou procurar em todos os lugares da terra possível Elias para matá-lo, e matava os profetas. Então a vida de um profeta muitas vezes não é fácil. A vida de um servo do Senhor não é fácil.
Quem é profeta aqui? Nós todos podemos profetizar, nós todos podemos proclamar a palavra. Hoje, o ofício de Jesus, que é o Espírito da profecia, está em nós, e nós podemos profetizar a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não voltará vazia, ela se cumprirá para aquilo que ela foi dita. Amém? Amém. Então há uma unção de profetas sobre a sua vida e sobre a minha vida. E aqui está Elias, o profeta, que profetizou e não agradou muito o reino das trevas, né? Mas o povo culpava Elias pela seca, porque as narrativas continuam iguais até hoje. Sempre precisa ter um culpado, e o culpado nunca é o líder da nação, né? É aquele que está atrapalhando as coisas. Elias estava atrapalhando a vida do povo de Deus, o profeta. E então veja, o inimigo sempre nos acusará de alguma coisa. O inimigo sempre tentará transferir a responsabilidade de algo ruim na vida sobre você. E essa transferência acontece no meio familiar, acontece nos relacionamentos, acontece no trabalho. Alguém sempre, quando acontece algo de ruim, sempre vão tentar responsabilizar as nossas vidas. Mas nós não podemos comprar esse peixe morto. Nós precisamos repelir toda acusação, toda culpa, porque nós já fomos libertos de toda culpa. Amém? O Senhor já levou o cativeiro. Nós somos livres. E não há culpabilidade mais sobre nós, porque aqui era Deus dizendo que não ia chover. E quando é Deus que fala na sua vida, não deixe ninguém te intimidar com culpa, porque é Deus te dirigindo, porque é Deus levando você de acordo com a vontade dele. Amém? Amém. Vocês estão aí? Hoje não vai dar praia, ok? Não fiquem pensando na praia. E cada vez que lhe diziam, Elias não está aqui, o rei Acabe fazia o rei daquela nação jurar que tinha falado a verdade. O rei Acabe, inimigo, intimidava as pessoas. E agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui, mas, né, ele está dizendo, mas assim que eu o deixar, o Espírito do Senhor o levará embora, sabe-se lá para onde, e quando Acabe chegar e não encontrar, ele me matará. E no entanto tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Olha a fala do Obadias. Olha, eu até quero ir lá falar, mas se o Espírito do Senhor vier levar o Senhor, vão me matar. E eu tenho servido a Deus fielmente. Eu tenho sido um servo fiel. Porque Obadias aqui, queridos, sabia da responsabilidade que ele tinha de cuidar de 100 profetas. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, que mesmo num sistema corrupto, ele era luz naquele lugar. Porque ele está dizendo, no entanto, eu tenho servido fielmente ao Senhor toda a minha vida. Por que agora eu vou arriscar, morrer e me matarem, se eu sou fiel ao Senhor e quero ainda servir o Senhor? Então veja, Obadias não era um homem medroso, era um homem corajoso. Mas aqui ele estava prudentemente se calçando da direção de Deus. É Deus mesmo que está mandando eu ir falar com Acabe? É isso mesmo, Elias? Eu vou lá falar que você está aqui, você vai estar quando eu voltar. A prudência, queridos, a sensatez, ser sensato naquilo que te dão direção, para que você confira se realmente é de Deus ou não é de Deus. Quando as pessoas te dão uma direção, quando as pessoas te dão uma ordem, você precisa aprender a discernir se isso realmente é de Deus ou se é uma armadilha, um laço do passarinheiro. E você precisa consultar a Deus, e é isso mesmo, aí. E aí ninguém me falou da ocasião em que Jezabel tentou matar os profetas do Senhor, escondi-se deles em 2 cavernas e lhes forneci alimento e água. Agora o Senhor diz, vai e diga ao rei, Elias está aqui, se eu fizer isso, certamente Acabe me matará. Mas Elias disse, tão certo como vive
o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu toda vez você precisa ter esta certeza que tão certo como vive o Senhor dos exércitos, aquele que batalha pela minha vida, pela sua vida, em cuja presença eu estou. Quem está na presença do Senhor? Amém? Glória a Deus. Nós estamos na presença de um Deus vivo, um Deus que é o Senhor soberano dos exércitos, em cuja presença estou. Hoje mesmo me apresentarei ao rei Acabe, ele está dizendo. É uma afirmação maravilhosa. Então, Obadias foi dizer a Acabe que Elias tinha vindo. E Acabe então saiu para encontrar-se com Elias. Quando Acabe ouviu, disse: é você mesmo, perturbador de Israel? Neste caso, perturbador de Israel, que Acabe diz, Acabe está incomodado com Elias. Por quê? Porque profeta costuma incomodar. Amém, profeta? Amém. Nós incomodamos muitas vezes nos lugares que vamos algumas pessoas. Porque todo profeta perturba aqueles que estão fora da presença de Deus. Jesus perturbou muito. E perturbou quem? Os fariseus. Perturbou quem? Os saduceus, os escribas, toda a casta religiosa daquela época. Jesus perturbou, incomodou, intimidou, porque dizia a verdade, porque havia uma unção. Paulo também perturbou a todos os cristãos, aos judeus. E a verdade, queridos, perturba. A paz que excede o entendimento que tem na sua vida, perturba. A alegria, a esperança e a sua fé, perturba. Amém? A sua posição em Cristo, perturba. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos na presença dele estou. Isso perturba. Então Acabe diz, né? É você mesmo, perturbador de Israel. Aí veja só, que aí o que Elias responde: não causei problema algum a Israel, respondeu Elias. O Senhor e a sua família é que são perturbadores, pois se recusam a obedecer os mandamentos do Senhor. Em vez disso, adoram imagens de Baal. Amém? Então, nós, por estarmos posicionados, porque posição é muito importante. Tem gente que não toma posição. Tem gente que é o crente Raimundo, né? Como é que fala? Pé na igreja e pé no mundo. Pé na igreja ou pé no mundo, né? Então, as pessoas vêm na igreja, as pessoas oram na igreja, mas verdadeiramente não estão na igreja, não estão posicionados, não estão na presença de Deus verdadeiramente. E queridos, nesta vida aqui, nesta vida que nós temos, não há neutralidade. Ou você pertence ao reino da luz, ou você pertence ao reino das trevas. Não há lugar em cima do muro. Não há lugar em cima do muro. Primeiro que o muro tem dono. E sabe quem é o dono do muro? Satanás. Porque quando você não se decide realmente a posição de quem é o seu Deus, você está do lado das trevas. Agora, quando a gente se posiciona no reino da luz, a gente incomoda, a gente perturba, mas a gente vai, como é aquela musiquinha, pessoal do louvor aí, a gente vai passando a prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Vai passando pela prova, dando glória a Deus. Por quê? Porque a gente incomoda, a prova vem, mas a gente passa e vence. Amém? Porque isso que é importante. Você perturba o inferno, você perturba as trevas pela sua posição, pela sua alegria, pela sua fé, pela paz que excede o entendimento. Amém. E aí,
Elias não se intimida, ele responde. Porque muitas vezes a gente fica intimidado quando alguém a gente fala assim, né? A Cátia fala para poder. O que Deus pode fazer por mim? Seu Deus, onde está o seu Deus? A gente fica meio intimidado, né? Você que vive aí essa vida, Lígia, pacata, que você não faz nada, não pode nada. Não, nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém, como diz Paulo. Nós podemos tudo. Ah, você não bebe, não fuma, não dança. Ao contrário. Eu saboreio frutas, suco de frutas, a água maravilhosa que Deus nos dá. Depende da perspectiva daquilo que te faz feliz, daquilo que te satisfaz. Não me satisfaz o álcool, mas eu posso beber, mas eu escolho, sou livre para escolher não beber. Já difícil aquele que é dependente, que é doente, necessitado do álcool. Ele depende daquilo. Ele depende de uma droga para ser feliz. Nós não, nós dependemos somente da presença de Deus, de louvar, adorar. Nós somos muito felizes, cantamos e dançamos na presença do Senhor, amém? Amém. Então nós não dependemos de nada para ter alegria, não dependemos de nada para ter a paz, não dependemos de nada para ter esperança, porque a nossa esperança é a glória que nos está reservada. E essas leves e momentâneas de duração produz isso, sorria, glória a Deus, amém? Muito bom, eu gosto que vocês aprendem rápido. E agora no 19 diz: agora convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? É isso que ele estava dizendo. Você precisa se posicionar verdadeiramente, porque hoje as igrejas estão cheias, as igrejas têm shows, espetáculos, muitas pessoas vão lá por uma questão social, por uma questão de network, por uma questão que vou fazer minha fezinha e quem sabe Deus ajuda, mas as pessoas não se posicionam. E ele estava falando: ei, eu estou levantando um altar aqui, eu estou preparando a lenha, eu estou preparando algo extraordinário. É momento de você se posicionar. Nós estamos num mundo que não dá para andar em neutralidade, queridos. Ou nós andamos com Deus, ou nós andamos com o diabo. E as coisas estão muito feias por aí. E somente Deus para nos guardar e nos livrar de males piores. Somente Deus para nos abençoar. É tempo de posicionar. Não é tempo de brincar de fé. Não é tempo de brincar da onde nós somos, de quem nós somos, de quem pertencemos. Não é tempo. Por isso, a importância da palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus, não só com palavras, mas com atitudes, como este Obadias. O que eu quero falar com você hoje é desse Obadias que nós vamos falar. Mas Elias estava aqui levantando um altar, e para levantar um altar a Deus é custoso, é difícil. A gente enfrenta profetas de Baal, a gente enfrenta profetas de Aserá, como nós estamos enfrentando agora, porque nós vamos falar para muitas mulheres. Nós vamos falar para mulheres da cidade, mulheres que não conhecem a Deus, mulheres que não estão posicionadas, mulheres que estão feridas, que estão machucadas, que estão sem esperança, sem perspectiva de futuro. E quando a gente perde a perspectiva de futuro, a gente perde tudo. Porque não tem vida para nós, não tem solução. Mas nós somos esses proclamadores da esperança. Nós somos esses proclamadores que vamos mudar as perspectivas dessas mulheres, dessas pessoas, desses homens. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz para mulheres e para homens. Amém. Amém? Então, lembre-se disso, ele está levantando um altar. E ele diz assim: olha, se o Senhor é Deus, siga. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal.
O povo, contudo, ficou em silêncio. Quando a gente se coloca, se posiciona, as pessoas ficam confundidas, mas os filhos de Deus não são confundidos. Amém? Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolham um deles, cortem o animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponham fogo na lenha. Veja, preparar o altar é primeiro para a lenha, ainda não tem fogo. Eu preparei outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Então invoquem o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo concordou. Veja, Baal, gente, Baal naquela época era o Deus da ciência, era o Deus que curava e também o Deus que trazia chuva. Interessante, né? Eles estavam orando tanto tempo, mas a palavra do Senhor disse 3 anos sem chuva e assim permaneceu sem chuva. E aí? Baal, cadê Baal? Cadê o Deus de vocês que não chove? Mas veja só, Deus faz as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que pensam que sabem. Mas nós somos iluminados pela palavra de Deus, iluminados pela palavra que não traz confusão. O nosso Deus não é de confusão. O nosso Deus é sim, sim, não é. Amém? Bom, então Elias disse aos profetas: comecem vocês, pois são muitos, escolham um dos novilhos, preparem e invoquem o nome do seu Deus, mas não ponham fogo na lenha. Eles prepararam um dos novilhos, colocaram sobre o altar, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, e gritavam: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. E dançavam em volta do altar que haviam feito, e pediam, e por volta do meio-dia Elias começou a zombar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia ele. Sem dúvida, ele é um Deus. Talvez esteja meditando, ou ocupado em outro lugar, ou talvez viajando, dormindo, e precise ser acordado. Então gritaram mais alto, e como era costume, cortaram-se com facas, espadas até sangrarem. Agitaram-se em transe desde o meio-dia até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve sequer um som, nem resposta ou reação alguma. Então Elias disse ao povo: venham aqui. Todos se reuniram em volta dele, enquanto ele consertava o altar do Senhor que havia sido derrubado. Pegou 12 pedras, que representam as 12 tribos, uma para cada tribo dos filhos de Jacó, a quem o Senhor disse: teu nome será Israel. E com elas reconstruiu o altar do Senhor. Depois cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade suficiente para 12 litros de água. Empilhou lenha sobre o altar, cortou o novilho em pedaços e colocou os pedaços sobre a lenha. Em seguida, ordenou: enche 4 jarras grandes com água e derramem água sobre o holocausto e a lenha. O que tinha falta lá antigamente? De água. Depois que fizeram isso, disse: façam a mesma coisa novamente. Mais água. Quando terminaram, ele disse: agora façam o mesmo pela terceira vez. Eles seguiram as instruções e a água corria ao redor do altar e encheu a valeta. Na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias aproximou-se do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo. Prova que fiz tudo isso por ordem tua. Ó Senhor, responde, que este povo saiba que tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus e está buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu, queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Amém.
Ok, queridos, muito rapidamente eu vou explanar um pouquinho só para terminar sobre Obadias. Obadias, esse mordomo do rei Acabe, era um homem que tinha confiança do rei Acabe. Obadias quer dizer servo de Deus. Então, nós estamos falando desse mordomo, não do livro Obadias, ok? Existe um livro no Antigo Testamento sobre o profeta Obadias, não é este. É o mordomo do rei Acabe, que cuida dos negócios do rei, tem acesso a tudo, tem autoridade sobre os servos, sobre os empregados do rei. Então, era um homem nobre, desconhecido, não muito reverenciado, Obadias, né? Mas a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, um servo fiel. Então, um homem improvável que realizou o inesperado, o qual ninguém esperava. Esconder da cara do rei 100 profetas. 100. Não é um, não é dois. 100 profetas. Como ele tinha autoridade sobre a cozinha, provavelmente a gente pensa que ele separava alimento para os 100. Que ele separava água, que era raridade naquela época, para os 100. Então veja só, ele vivia dentro de um sistema corrupto, dentro de um sistema iníquo, dentro de um sistema mau, dentro de um sistema caótico. Alguém se identifica? Nunca vivemos isso? E ele, mesmo assim, não fazia parte, não se rendia a esse sistema. Ele se fazia diferente, inesperado. Ele fazia a diferença, porque ele temia Deus, servia a Deus e era corajoso. Então, muitas vezes nós estamos vivendo num lugar caótico, num lugar de um sistema corrupto, né? Nós temos políticos no nosso sistema corrupto, mas que estão ali lutando bravamente por nós. Estão lutando pela verdade, estão lutando pela justiça, estão lutando pela honestidade, estão lutando para que caia todo esse sistema corrupto. E ali está um homem, Obadias, que ninguém dava valor, como muitas vezes não dão valor para mim e para você, do que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo algo extraordinário para o reino de Deus, quando nós proclamamos a palavra, quando nós amamos o próximo, quando nós tememos a Deus. Não é só temer em sentimento ou pensamento, o temer a Deus é agir. Se nós tememos a Deus, nós temos ações que favorecem o próximo. Amar não é um sentimento, amar é uma atitude de fazer um benefício a alguém, de ser gracioso, de ter favor sobre alguém que não pode me dar nada. Fazer algo para alguém não é esperar nada em troca. Essa é a graça de Deus, que não espera nada em troca de nós, e nós precisamos ser graciosos. Isso é temer a Deus, para entender qual é o nosso objetivo aqui, como a Cátia estava falando, de sermos portadores dessa graça, portadores do amor a Deus e fazermos algo. Não há neutralidade, eu repito aqui, ou você é de um, ou você é de outro, ou você serve um Deus, ou você serve a outro Deus. E de que lado você está? E se você está do lado da luz, você precisa agir pela luz. Essa é a nossa guerra. Mesmo que você não haja pela luz, você vai sofrer as penalidades de viver entre um reino e outro, em ficar em cima do mundo. O orgulho tem? Tem. Então, Obadias, ele não era barulhento como Elias. Ele era quietinho, mas era um homem de ação. Muitas vezes vocês vão ver homens e mulheres no microfone, fazendo barulho, mas nós vamos ver muitos Obadias por aí, não fazendo barulho, mas fazendo grandes coisas. Amém? Então Deus coloca pessoas no microfone e coloca pessoas agindo e sendo bênção no reino da luz.
Amém? Então, Obadias não tinha púlpito, mas ele sustentava os profetas. Tem gente que é feita para sustentar os profetas, para ajudar os profetas em oração, para ajudar os profetas em financeiro, mas para ajudar em toda a obra, todos vocês. Ajudamos em todas as obras. Vocês são proclamadores da palavra em todos os lugares, mas também ajudam no reino. Amém? Esses somos nós, os Obadias. Onde estão os Obadias de hoje? Amém? Estão aqui ou estão na praia? Amém? Estamos aqui. Né? Então, queridos, isso é importantíssimo. E tem algo que eu queria falar muito sobre um versículo que está em Salmo 41. Salmo 41, que eu também lembrei de você, que diz assim: como é feliz aquele que se importa com o pobre. Em tempos de aflição, o Senhor o livra, o Senhor o protege, Ele conserva a vida, Ele faz prosperar na terra e o livra dos seus inimigos. O Senhor cuida dele quando fica doente, Ele restaura a saúde. Amém? Amém. Conheço muitas pessoas que são generosas, que cuidam dos pobres. E a palavra do Senhor se confirmou na vida dessas pessoas que eu conheci, pessoas que foram muito generosas e cuidaram dos pobres. O Senhor prosperou essas pessoas, livrou dos seus inimigos, cuidou de quando essa pessoa ficou doente. Conheci uma moça que conheci e foi embora, Suzana, e ouvi falar de uma mãe da Suzana que foi muito generosa. Amém? Glória a Deus por essas vidas, que são pessoas que me influenciam, pessoas que me inspiram para seguir o exemplo. Amém? Então, esse era Obadias e Elias, mediante a um cenário caótico de luz e trevas. Temos Elias, que significa o Senhor é meu Deus, e Obadias, servo de Deus. Maravilhoso. Amém? Então, a situação daquela época era terrível, havia pouca fé, a fé estava banida, os profetas estavam sendo mortos, o povo havia se curvado diante de ídolos, era tempo de trevas. Mas, nós que estamos vivendo um cenário muito parecido, o Senhor está chamando aqueles que não temem esses poderosos. Deus está chamando os Obadias de hoje. Deus está chamando eu e você para não temermos os homens, mas temermos a Deus com ações. Não adianta você dizer, não, eu não vou me envolver, porque eu não quero lutas. Você terá lutas da mesma forma, você se envolvendo ou não se envolvendo. Mas o Senhor chama mulheres e homens corajosos como Obadias. Amém? Obadias, queridos, não era Elias, mas ele era essencial aonde ele estava. Você é essencial aonde você está aqui. Amém? Obadias não confrontava os reis como Elias, não fazia fogo cair do céu como Elias, não desafiava multidões no Monte Carmelo, mas ele escondia profetas, protegia profetas, alimentava profetas, dava água a profetas, cuidava de profetas. Amém? E ele perseverava na adoração quando ninguém via. Ele era fiel aonde ninguém queria estar. Sabe, esse lugar que Deus te pôs e que você falou, o que é isso? Eu vou trabalhar aqui? Que família é essa? Eu vou viver aqui? É ali que você vai perseverar e vencer. E Deus vai te usar para mudar toda aquela família,
Deus vai te usar para mudar a empresa. Deus vai te usar para mudar aquela casa que você está trabalhando. Deus vai te usar para mudar as pessoas com quem você está se relacionando. Deus vai te usar em todos os lugares para que você seja como Obadias, um servo fiel que teme a Deus. Amém. Porque Ele vive tão certo quanto Ele vive. É o Deus onde você está presente, a quem você pertence. Obadias, ele estava dentro do sistema, mas ele não era parte. Ele servia no palácio, mas ele obedecia o céu. Trabalhava no sistema, mas não se vendeu ao sistema. Enquanto Jezabel perseguia os profetas, Obadias sustentava os profetas. Enquanto Baal ganhava altares, Obadias carregava o altar do temor do Senhor. Amém? O que nós aprendemos nisso tudo é que a fidelidade, a sua fidelidade a Deus, independe do cenário que você está vivendo, independe do que você está sofrendo, independe do que você está sentindo. A fidelidade te protege e te conduz ao caminho do Senhor. Deus usa tanto os Elias da vida quanto os Obadias que protegem. Amém? Obadias perseverou em seguir ao Senhor. Todavia eu, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé para orar ao Senhor? Amém, Senhor. Mesmo correndo risco de morte, Obadias não retrocedeu. Uau! Mesmo correndo risco, Senhor, de ser mal falado, mesmo correndo risco de ser morto, preso, rejeitado, Obadias não desistiu, porque temia o Senhor. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, te louvando e te agradecendo pela sua capacitação, pela sua força, pelo teu envio. Nos envia, Senhor, a consolar todos aqueles que precisam de consolo. Nos envia, Senhor, para iluminar, Senhor, o coração de pessoas que não têm nenhuma luz, que estão cegos, Pai. Nos envia, Senhor, para falar do teu amor, da tua graça, de que o Senhor é um Deus bom e a tua benignidade dura para sempre, Senhor. Nos envia, Senhor, em nome de Jesus, para alimentar os pobres. Nos envia, Senhor, para derramar água viva para quem tem sede de ti, Senhor. Ó Senhor, hoje as pessoas estão tão sem esperança, sem perspectiva, mas o Senhor é a esperança, o Senhor é a perspectiva. Nós não temos recursos, mas o Senhor tem. Nós não temos força, mas o Senhor tem. Nós não temos exércitos, mas o Senhor tem exércitos, Senhor, para guerrear e para ir à frente. Senhor, nós não queremos ser neutros, andar em neutralidade. Nós queremos ser posicionados em ti, Jesus. Nos posicionarmos, Senhor, para olhar ao próximo. Sair muitas vezes, Senhor, das nossas dores para amar o outro que sofre e tem dor. Que nós não olhemos para as nossas fraquezas, mas olhemos para a sua força e poder ajudar o próximo, Senhor. Sim, o ser humano está muito mal. Muitos aqui vão dizer, mas Lígia, você já viu o cenário de hoje? E você já viu o cenário de Obadias? Servindo a um rei rico? Mas ele não se corrompeu a essa iniquidade. Ele não se intimidou à tirania de Acabe e Jezabel. Porque muitas vezes nós encontramos governos tiranos na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, nas nossas casas. Nós encontramos tirania nos nossos trabalhos. Mas quando nós entendemos que mais vale obedecer a Deus do que a homens, nós temos vitória. Diz a tua palavra, mais vale obedecermos a Deus do que a homens. Então nos faz assim, Senhor, fortes e corajosos para obedecer primeiro a Ti, porque o Senhor é um Deus justo e fiel. E a Tua fidelidade, Senhor, nada trocamos pela Tua fidelidade. Não há nada, Senhor, que desejamos mais
mais que a tua fidelidade, Senhor. E queremos ser fiéis a Ti, Senhor, como mordomos dos bens que o Senhor nos deu. Nos ensina, Senhor, a administrar bem as nossas coisas. Tudo que o Senhor nos dá, Senhor, em benefício nosso, do próximo e do reino, para que Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus, abençoe os nossos sonhos, nossos planos, as nossas mãos, Senhor. Abençoa os trabalhos das nossas mãos. Abençoa as nossas vidas. Abençoa os nossos serviços, Senhor. Em nome de Jesus, nos guarda, Senhor, com os Teus anjos, Pai, em nome de Jesus. Nos guarda de todo mal, de todo confronto do inferno, Senhor. Em nome de Jesus, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, a nosso respeito, Senhor. E nos envia vitoriosos. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja, Senhor. Nós iremos avançar e conquistar vidas para o Senhor. Nós iremos avançar e conquistar tudo para o Teu reino, tudo para a Tua glória, Senhor. Por isso nos envia, nos conduz cheios de fé, nos conduz cheios de poder, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos deixas confundidos. Em nome de Jesus, prospera todos os Teus planos nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. E todos digam amém. Boa semana.